conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observar o que é ensinado nas escolas e universidades. Há até coisas que são ensinadas que não são verdades, e sabe-se que não são verdades. Por exemplo, a figura do embrião de Haeckel, que ainda aparece nos livros escolares. Mostra imagens de embriões de cavalos, de vacas, de porcos, de humanos, todos com a mesma aparência. Desde 1884 foi provado que é uma imagem forjada, mas ainda aparece nos livros. Há também o caso das mariposas Biston. O que acontece? Dizem que essas mariposas vivem no tronco das árvores e, durante a Revolução Industrial, os troncos ficaram cobertos de pó, fazendo com que os pássaros não enxergassem as mariposas claras, mas comessem as mais escuras, e isso provaria a seleção natural. O fato é que tudo isso é uma fraude. Essas mariposas nem vivem nos troncos, não pousam ali e vivem nos topos das árvores. Os pássaros não podem caçá-las nos troncos porque elas nem pousam ali. Mas as imagens ainda aparecem nos livros, apesar de terem sido desmentidas publicamente em 1999. Existe um sistema enganoso que é disseminado por aí, do qual as pessoas nem desconfiam, mesmo os que sabem que é mentira, continuam mentindo. Pessoas como Carl Sagan, que aparecia na televisão para dizer que a evolução não é mais uma teoria, e sim um fato comprovado. Isso é mentira. Ele sabia disso. É uma campanha mentirosa. Quando um homem ilustre, com doutorado e jaleco branco, se apresenta diante de um público leigo e diz: provamos cientificamente que a evolução é verdadeira, para começar, isso não é ciência. É impossível provar macroevolução com a ciência. Ela é mais uma filosofia. A verdade é que a evolução não é um fato provado. Esta é uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC São Paulo. Diálogos Impertinentes hoje trata do tema o evolucionismo. Nossos dialogadores, em torno dessa temática, o Mário César Cardoso de Pina, que é zoólogo, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, PhD em Biologia Evolutiva pela City University of Nova York, de New York, e American Museum of Natural History. Ele, o Mário César, é professor titular e vice-diretor do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Também é pesquisador associado do Smithsonian Institution, compondo o corpo de conselheiros da International Organization for Systematic and Evolutionary Biology. O Mário César atuou como docente e pesquisador visitante em muitas universidades no Brasil e no exterior, além de ser autor de dezenas de artigos científicos, porque Darwin foi ridicularizado várias vezes, com muitas caricaturas, dizendo que ele disse que o homem veio do macaco, coisa que ele nunca afirmou, né? Mas a caricatura em cima ela foi muito pesada, né, no século XIX. O homem veio do macaco, eu discordaria um pouco dessa afirmação. O homem é um macaco. É um tipo especial de macaco. Essa tal de evolução que milhões de gente tem crido, na verdade é uma confusão e no fundo não tem nem sentido. Fazer buraco no chão pra procurar osso escondido, achatado, arredondado, não sei, ou será que o osso é comprido? Mas onde está, onde está, onde está? Onde está o elo perdido que procuram mais de 1000 anos e o macaco deles tem rido? Será que fizeram estofado com ele ou foi do planeta banido? Ô macacada que não vira homem, gente. Certo dia um tal de Darwin, um cara até instruído, que criava um macaco gibão, que tinha o focinho comprido, resolveu olhar no espelho e ficou um tanto aturdido. Este bicho tem a minha cara, pensava nunca vi ser tão parecido. Mas onde está, onde está, onde está? Onde está o elo perdido que procuram mais de 1000 anos e o macaco deles tem rido? Será que fizeram estofado com ele ou foi do planeta banido? Algo de zila aí, compadre. No confins lá das Europa foi uma agitação. Descobriram uma ossada, chamaram a televisão, reportagem pra todo lado, a notícia foi mesmo estouro. Mas quando for examinar o achado, tava no fundo de um matadouro. Mas onde está, onde está, onde está? Onde está o elo perdido que procuram mais de 1000 anos e
o macaco deles tem rido. Será que fizeram ensopado no coelho ou foi do planeta banido? Eu já vi, compadre, é homem virar macaco, mas macaco virar homem não. Encontraram um esqueleto enorme, parecia um rato gigante, mas tinha bico que nem papagaio e uma canela de elefante. Uns disseram, é um dinossauro, outros não, é um mastodonte. E perderam o fio da meada com esta aparição tão berrante. Mas onde está, onde está, onde está? Onde está o elo perdido que procuram mais de 1000 anos e o macaco deles tem rido? Será que fizeram ensopado no coelho ou foi no planeta banido? Ô bicho gordo é macaco. Bem mais fácil é acreditar que tudo Deus criou. Essa história de evolução foi o diabo que inventou. Nosso Deus é um Deus de paz, nós sabemos em quem temos crido, enquanto os demais que não acreditam estão atrás do elo perdido. Mas onde está, onde está, onde está? Onde está o elo perdido que procuram mais de 1000 anos e o macaco deles tem rido? Será que fizeram ensopado com ele ou foi do planeta banido? Mas onde está, compadre? Alguns cientistas compreendem que evolução significa a formação inicial de organismos desconhecidos a partir de produtos químicos desconhecidos numa atmosfera ou oceano de composição desconhecida, sob condições desconhecidas, cujo organismo subiram então uma escada evolucionista desconhecida, mediante um processo desconhecido, deixando uma evidência desconhecida. Esse negócio que o homem veio de macaco, isso é problema de família, compadre. Eu não me envolvo com isso, não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ao Museu Britânico de História Natural falar com o homem que escreveu o livro sobre evolucionismo, Dr. Colin Peterson. Eu escrevi ao Dr. Peterson perguntando por que ele não havia colocado uma única ilustração de alguma forma intermediária ou duelo de ligação em seu livro sobre evolução. Dr. Peterson, que agora tem cerca de 7 milhões de fósseis em seu museu, disse o seguinte ao responder à minha carta. Eu concordo inteiramente com seus comentários relativos à falta de ilustração de formas de evolução transitórias em meu livro. Se eu soubesse de algum fóssil ou de alguma forma viva, eu certamente teria incluído no mesmo. E adiante ele diz, e eu afirmo que não existe um só de tais fósseis através do qual alguém possa criar um argumento definitivo. Desde tempos de Darwin, os evolucionistas têm buscado constantemente provas vitais contendo fósseis para fundamentar a ideia de que as formas de vida tenham se desenvolvido. Até mesmo Darwin admitiu que especulação sem valor, sem a validação através de uma prova de fóssil do período de transição. Colaborando com os evolucionistas, companhias de petróleo escavaram poços através do mundo, examinando camadas da Terra a profundidades que atingiam 8 quilômetros. 2 milhões de fósseis na Terra, nenhuma só amostra de uma forma de transição foi descoberta. Ao longo dos anos, a pesquisa em geologia e arqueologia também falharam na produção de evidências que apoiassem as afirmações da teoria evolutiva. Na época de Darwin, não havia um único exemplo que pudesse ser classificado como sendo o elo perdido. Na verdade, foi apenas perto da época de sua morte que um fóssil de uma ave foi descoberto na Bulgária, eu acho. E chamava-se Archaeopteryx, que de todas as formas seria o intermediário entre os répteis e as aves. Este foi o triunfo para sua hipótese. O Archaeopteryx, classificado hoje por muitos paleontólogos como apenas uma ave, não um intermediário entre um réptil e uma ave, foi a primeira de uma série de manobras enganadoras para promover ideias evolutivas. Os evolucionistas dataram e classificaram erroneamente tal ave extinta, assumindo que fosse o elo perdido entre répteis e aves. O melhor exemplo de uma forma de transição que os evolucionistas fornecem é o Archaeopteryx, supostamente o elo perdido entre os répteis e as aves. Recentemente, outra ave foi encontrada pelos evolucionistas com a determinação de que seria 75 milhões de anos mais antiga do que o Archaeopteryx. Portanto, ele não poderia ser o ancestral das aves. Os evolucionistas não têm ideia de como os répteis evoluíram para as aves. Eles não têm nenhuma espécie de transição. Mas isso não faz com que eles desistam. Pegue qualquer livro sobre evolução e o Archaeopteryx é apresentado como a melhor prova.
A Academia Nacional de Ciência é o assessor oficial do governo em assuntos da ciência. Em suas publicações, ela constantemente alega que os elos perdidos que preocupavam a Darwin não são mais elos perdidos. Isso é uma deturpação que engana milhões, pois, após 120 anos de buscas incessantes, os elos perdidos de Darwin continuam perdidos. Apesar disso, tal academia e os evolucionistas continuam a perpetuar a teoria mítica de que o homem veio do macaco. Richard Leakey, que é um dos mais conhecidos antropólogos, disse que se lhe pedissem para fazer a árvore genealógica do homem, ele apenas teria que desenhar um enorme ponto de interrogação, porque as evidências são muito escassas para possivelmente sabermos a respeito da origem do homem, e ele acha que jamais iremos conseguir descobri-la. Para auxiliar as falsas ideias evolucionistas, desenhos artísticos ultrapassam as fronteiras da ética e, apesar de não terem base para a teoria macaco-homem, cientistas e artistas continuam a enganar o público com ilustrações parecendo reais, porém imaginárias. Tais artistas apresentam progressões naturais de macacos até os seres humanos e inventam sua cor de cabelo, tonalidade de pele e até mesmo expressões faciais, retiradas de nada mais do que um dente, um fragmento ósseo ou até mesmo prova alguma. A revista National Geographic, que não tenta esconder sua tendência evolucionista, admite que tais pegadas fossilizadas sejam idênticas às pegadas humanas. E assim os artistas tomam a liberdade de acomodar a teoria evolucionista e ilustram características de macacos para se encaixarem em criaturas com forma de macaco. Tudo porque o estabelecimento tendencioso de idade insiste que tais pegadas foram encontradas em camadas rochosas existentes antes dos seres humanos. Bom, hoje temos evolucionistas que gostariam que acreditássemos que existam provas sólidas a fundamentar a evolução. Diante do público, eles geralmente criam a impressão que as provas são como ouro puro, que o homem tenha se desenvolvido de alguma criatura semelhante ao macaco. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém.